Olá, como vai, meus alunos? Espero que estejam bem. Iremos iniciar mais uma manhã de estudos. Que Deus possa abençoar a casa de vocês, sua família, seus parentes, seus amigos e principalmente aquelas pessoas que de alguma forma precisam de nossas orações. Iremos ter aula hoje de ciências e matemática. Lembrando-se que estou sentindo a falta de alguns alunos que não estão enviando as atividades para o meu privado e nem colocando a presença. Por gentileza, envie. É a forma que eu tenho de saber se vocês estão fazendo ou não. Como também na hora da chamada. Alguns alunos não estão mais participando. Isso pode prejudicar. Tenham cuidado com relação a isso aí. Como é que eu vou compreender que vocês estão trabalhando em casa, que vocês estão estudando, assimilando o conteúdo? Tanto que eu já até pedi, se teve alguma dificuldade, me ligue. Tenho sentido falta, viu? Alguns pais têm me ligado e têm me orientado. Os filhos que não fizeram as atividades, que vai enviar depois, mas tenham muito cuidado. Hoje, na aula de ciências, iremos trabalhar as partes da planta. A semana passada, a gente falou sobre os tipos de plantas. Plantas terrestres e plantas aquáticas. Temos até um exemplo da planta aquática que tem na região do Rio Amazonas, que é a Vitória Régia, até o nome de uma lenda. Hoje iremos iniciar a nossa leitura na página 73. A maioria das plantas possui raízes, caule e folhas. Muitas delas também têm flores e frutos. Cada uma dessas partes exerce uma função. As folhas são responsáveis pela respiração e transpiração. Os frutos são responsáveis pela proteção das sementes que podem germinar, dando origem a novas plantas. As raízes são responsáveis pela retirada de água e sais minerais do solo, pela fixação da planta. As flores são responsáveis pela formação do fruto e da semente e atuam na reprodução. O caule é responsável pela sustentação da planta, por levar água e sais minerais da raiz para as outras partes da planta. Então, as partes da planta são 5. Folhas, flores, fruto, raiz, caule. São 5 partes das plantas que a gente irá estudar. Na página 74 do livro, eu vou falar hoje sobre uma lenda muito linda, chamada a lenda do girassol. Quem não conhece o girassol, ele é essa planta amarelinha, que ela é muito bonita, que através da semente, quando a gente planta a semente, ela vai germinar. E ela tem uma história muito bonita. Mitologia grega. Clítia ou Clície era uma ninfa que estava apaixonada por Hélio, o deus Sol. Quando ele trocou por Leucoteia, Clície começou a enfraquecer. Ela ficava sentada no chão frio, sem comer e sem beber, alimentando-se apenas de suas próprias lágrimas. Enquanto o sol estava no céu, Clície não desviava dele o seu olhar, nem por um segundo. Mas durante a noite, o seu rosto se virava para o chão, continuando então a chorar. Com o passar do tempo, os seus pés ganharam raízes e a sua face se transformou em uma flor e continuou seguindo o sol. A mitologia grega conta que é assim que nasceu o primeiro girassol. Página 75. O girassol é mesmo uma planta que segue o sol. A flor do girassol começa o dia virada para o lado do céu onde o sol nasce. Conforme as horas vão passando, a flor vai virando e acompanhando o sol, até onde ele se põe no final da tarde. De noite, ela gira de volta para o lado onde o sol vai nascer, recomeçando o ciclo da manhã. Então, na minha casa, eu tenho um pé de acerola. A gente pode verificar que a raiz fica dentro do solo. Já o caule sustenta a planta. Por que que quando a gente planta uma determinada semente, a gente tem que ter o cuidado de cavar bastante o buraco para que a semente fique numa determinada profundidade? Porque se você colocar numa cova rasa, a planta não vai sustentar o tamanho dela. A gente tem que ter cuidado. Eu tenho um pé de acerola. O pé de acerola, ele tem um caule grande, ele tem as folhas. A flor da acerola é belíssima, é uma florzinha miudinha.
muito bonita por sinal, que após sai o fruto, que é a acerola. Tanto que aqui de manhã, meu café da manhã é ir para o quintal para comer acerola. É um dos privilégios que eu tenho, porque eu gosto muito de plantas. Tem plantas ornamentais que enfeitam sua casa, tem plantas que tem que ficar no sol, tem plantas que são cuidadas dentro de casa, tem plantas medicinais, eu tenho plantas que nos fornecem alimento. Agora mesmo eu plantei o alho e a cenoura e tomate. Então, peço que cresçam logo para você ver como é muito bonito um tomateiro. Quem mora em casa tem a oportunidade de plantar alguma coisa. Na próxima aula, a tia Adriana vai fazer a experiência do pé de feijão e vou pedir para que vocês providenciem um copo descartável, algodão e semente de feijão. E a gente vai fazer o experimento para ver como nasce uma planta. A planta tem 5 partes: a raiz, o caule, a folha, o flor e o fruto. Isso a gente está estudando nessa aula. São as partes importantes, porque toda planta tem 5 partes. Só que existem plantas também, como a bananeira, que ela não nasce da semente, ela nasce de uma muda. Ela é diferente. Mas, como a gente estudou, a gente pode ter plantas em nossa casa. Quem mora em apartamento pode ter na sua área, na sua pequena areazinha, você pode fazer uma horta, depende de você. Atualmente temos visto muitos apartamentos, hortas pequenas, as pessoas plantando hortelã, plantando a sálvia, planta o coentro, que são plantas que você pode cultivar em pequenos espaços. Então, hoje estudamos as 5 partes da planta. Já na aula de matemática, na semana passada, a gente trabalhou a adição, que não é novidade para vocês. O que é adição? Você somar, adicionar algo. Eu falei de vocês sobre o material dourado. Aqui eu tenho uma centena. O que é uma centena? 100 unidades. Cada barrinha dessa aqui significa 10 unidades. Eu tenho uma dezena. E cada quadradinho desse aqui são as unidades que iremos trabalhar. Eu cheguei para vocês e fiz contas mentalmente, e até na lousa também. Como? Se eu pegar uma dezena e somar com uma dezena, 10 mais 10, eu vou ter 20. Eu tenho 2 dezenas exatas. Se você tem 12 unidades, eu vou ter 10 dezenas mais 2 unidades. Se eu tenho 12 unidades e ganhei mais uma, eu vou ter 13 unidades. As dezenas exatas são 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Vou dar um exemplo. Eu tenho 4 dezenas. 4 dezenas. Cada dezena são 10 unidades. 10 mais 10, 20. Mais 10, 30. Mais 10, 40. Se eu tivesse 2 dezenas e ganhasse mais 2 dezenas, eu teria 40 unidades. Se eu tiver uma dezena e ganhar mais 4 dezenas, 1 mais 4 dá 50. 50 unidades. O que eu estou trabalhando aqui é o material dourado, para vocês entenderem e compreenderem muito bem. No final do seu livro de matemática, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, que vocês podem destacar o material dourado no final do livro. E você pode fazer as continhas de adição com ele. Esse aqui refere-se a uma centena. Cada barrinha dessa refere a uma dezena. E as unidades. Você pode trabalhar as adições dessa forma. Na página 177, em uma gincana, a equipe Águia obteve 20 pontos na primeira tarefa
e 30 pontos na segunda tarefa. Ao todo, quantos pontos essa equipe fez? Ela conquistou. Na primeira, ela fez 20 pontos. Eu tenho 2 dezenas. E na segunda, ela fez 30 pontos. Eu tenho 3 dezenas. Ele quer saber o total de pontos que essa equipe ganhou. Se eu juntar 20 com mais 30, 10 mais 10, 20. Mais 10, 30. Mais 10, 40. E mais 10, 50. Eu vou ter 50 unidades. Portanto, a equipe Águia conquistou 50 pontos ao todo. Na turma do Guilherme, há 40 alunos. Na quarta-feira, 10 alunos faltaram. Quantos alunos compareceram? Se eu tenho 40 alunos, na quarta-feira, faltaram-se 10. Se faltou, eu ganhei ou perdi? Então, eu vou tirar. Se eu tirei 10, eu fiquei com quanto? 10 mais 10, 20. Mais 10, 30. Eu fiquei com 30 crianças. Então, você somar com material dourado é um tipo de um jogo muito interessante. Cada barrinha dessa são 10. Quando eu somo 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. Eu tô fazendo a soma de dezenas exatas. A gente já trabalhou várias adições com números. Então, a gente pode trabalhar 15 mais 2. Eu tenho 10 material dourado, uma barrinha que são 10 unidades. E pego 5 unidades, que representa o numeral 15. Ganhei mais 2 unidades. Se eu ganhei, eu vou adicionar ou vou tirar? Eu irei adicionar. 15 mais 2 é igual a 17. Vamos contar? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma dezena são 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Somar significa adicionar. E a prova real que você vai fazer, você vai aprender em breve, é como você confere se a sua conta está certa ou errada. A prova real da adição vai ser a subtração, que na segunda-feira iremos aprender. Então, se eu tenho 14 mais 2, eu tenho 10 mais 4 unidades. Somando com mais 2, eu somo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu vou ter 16 unidades. Então, hoje a gente trabalhou o material dourado. Quem tem no final do livro de matemática o material dourado, por favor, na hora de fazer as atividades, destaque e trabalhe fazendo suas continhas. Na semana passada, a gente trabalhou em casa a página 174, que foi algumas continhas. Hoje, iremos trabalhar as dezenas exatas. Quando eu digo, Adriana foi ao mercado, comprou uma dezena de bananas. Quando chegou em casa, seu pai havia trazido 2 dezenas. Quantas bananas a Adriana ficou? Se eu comprei uma dezena de banana e eu ganhei mais 2 do meu pai, 10 mais 10, 20, mais 10, 30. Eu fiquei com 30 bananas. Somar significa adicionar. Os termos da adição, parcela, soma ou total. E tenha um cuidado na hora de você fazer suas contas, porque a gente geralmente é bom fazer o quadro de ordens. O que é o quadro de ordens? Unidade, dezena e centena.
Unidade debaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena se houver. Tenham cuidado na hora de você fazer sua continha, porque tem crianças que às vezes colocam muito distante um do outro. Não. Se você somar 10 mais 5, eu tenho uma dezena mais 5 unidades. Se você fizer o cálculo mentalmente, quanto será 10 mais 5? É como eu ensinei. Se você imaginar que o 10 está dentro da sua cabecinha, eu vou colocar 5 dedinhos. 10 mais 5, 11, 12, 13, 14, 15. Se eu for trabalhar o material dourado, eu tenho mais 10, mais 5 unidades. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Desejo a todos um bom final de semana, que Deus abençoe a todos e que aproveitem, se divirtam, relaxem e estudem.